I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand it fully. Olá, turminha do sexto ano. Hoje a nossa aula de geografia, ela tá na página 69 do livro de vocês. Então, abram aí o livro de vocês, acompanhem comigo, tá? Com marcador de texto, que nós vamos falar um pouco sobre realidade e representação, tá? Então, vocês estão vendo aí a imagem de um mapa do século XVIII, tá? É um mapa bem antigo e a gente vai conversar um pouco porque... Gente, hoje, naquela época eles não tinham as mesmas tecnologias que nós temos hoje para a construção de mapas. Então, eles passaram por diversas transformações, né? E nós também tivemos vários tipos de projeções de várias pessoas diferentes ao longo do tempo. Então, é isso que nós vamos estudar. Até mais. Fiquem de olho. Então, assim, lá na página 69, né, estamos falando sobre... como se deu isso, né? Então, com a expansão marítima europeia e o desenvolvimento de técnicas de navegação, houve a necessidade de registrar o espaço geográfico no papel, ou seja, de se confeccionar mapas. Podemos imaginar que não era uma tarefa fácil, né? Então, como eu falei, eles não tinham as mesmas tecnologias, eles não tinham satélite, eles não tinham GPS, e eles só tinham ideias de representação da Terra. Então, eles passaram a ter um tipo de especialista. Vou mostrar para vocês aqui que um especialista conhecido como cartógrafo, que era um especialista responsável pela coleta, pela medição, do processamento e da análise de dados e informações necessárias para a confecção de mapa. Então, quem confecciona os mapas, né, são os cartógrafos, tá? Então, como você sabe, a Terra ela já foi representada de diversas maneiras. Por quê? Primeiramente, nós sabemos que ela possui um formato de esfera, né? Ela é uma esfera. Então, na criação dos primeiros mapas que registravam o mundo e as novas terras que estavam sendo descobertas, os cartógrafos eles se deparavam com diversos problemas, né? Como representar a Terra, que é o espaço geográfico da Terra, que é uma realidade espacial gigantesca, né, em um papel, né? E ainda, sendo o planeta que é uma esfera, como é que eles iam fazer para representar isso no papel, tá? Então, mesmo que esse papel fosse grande, né, era uma tarefa bastante difícil para garantir que o mundo fosse representado. Então, por meio de então eles criaram as técnicas chamadas de projeções cartográficas, tá? Então, o que são essas projeções cartográficas, tá? Então, era uma maneira de representar a Terra, gente, em uma superfície plana. Então, a Terra, que é aquele espaço redondo, aquela esfera, em uma superfície plana. Então, foi considerado, no entanto, que por a Terra ter bastante curvaturas, né? Não seria possível representar ela com precisão. Então, não tinha como representar a Terra, que é uma esfera, na forma plana, né, de um mapa, sendo que uma coisa ou outra não estaria do tamanho corretamente, tá? Então, a Terra, os mapas, eles são a representação da Terra, mas eles não têm o tamanho exatamente preciso como é cada local, ok? Então, nós temos aqui um dos primeiros tipos de representação. Nós temos aqui na imagem um planisfério, tá? Que significa o quê? Planos e esfera, significa o globo, né, da Terra. Então, como o nome diz, é uma esfera que foi transposta para um plano. Então, assim, algumas projeções, elas respeitam a forma da esfera, mas alteram a relação entre as áreas. Em alguns casos, as formas dos continentes e das ilhas são fielmente produzidas, mas seu tamanho é representado de maneira imprecisa, tá? Então, nós vamos ver a seguir a evolução de alguns tipos de projeções como essa. Então, aqui nós temos o planisfério, ele tem até algumas áreas arredondadas, como se fosse o planeta Terra, tá? Então, aqui nós temos o conhecido como mapa mundi. Tá? Então, nós vamos ver aqui a primeira projeção
que é esse, ó. Então, vamos lá. Então, aqui o planisfério, ele é uma representação, né, da esfera da Terra em forma de plano, né, que é um mapa. Aí nós temos aqui a primeira projeção, que é a projeção de Mercator, tá? Então, a projeção de Mercator, gente, ela foi criada por Gerard Kremer. Ele foi um cartógrafo belga, né? E essa proposta dele foi feita do século XVI, tá? Durante as grandes navegações. Então, ele foi influenciado por essa época da navegação. Então, ele conseguiu, né, representar o mapa, o planeta Terra dessa forma aqui, como vocês estão vendo. E aí, ele teve também um cunho ideológico na sua projeção, tá? Por quê? Porque bem aqui, ó, esse nome diz assim, que ele foi baseado no eurocentrismo. O que significa isso? Gente, ele representou a Europa, que é o continente europeu, aqui, ó, esse aqui, de uma maneira bem maior do que os outros continentes. Olha só, vocês podem perceber. Então, ele fez a projeção dele de acordo com a Europa, porque naquela época a Europa ela era uma das grandes potências mundiais. Então, é por isso que ele é considerado uma projeção também eurocentrista, tá? Porque ele fez a Europa mostrada como um grande continente, porque ela era muito rica economicamente e também politicamente na época. Uma das características também é que ele fez essa região polar aqui muito grande. Vocês estão vendo aí? Então ele distorceu bastante, ele exagerou as regiões polares e também distorceu muitas áreas. Então aqui, olha como está o nosso continente aqui, ficou bem pequenininho e de fato não é desse tamanho. Então aqui nós temos a projeção de Mercator, tá? Que ele é considerado uma projeção eurocentrista, porque ele deixa a Europa, que é este continente aqui, ó, como evidência por causa das questões políticas e econômicas, tá bom? Aí, nós vamos falar então sobre o que é a projeção de Mercator, e a próxima que a gente vai estudar, elas são uma projeção cilíndrica, né, que tem essa forma retangular. Se vocês forem observar, nós temos aqui, ó, um cilindro. Se a gente for abrir esse cilindro, ele vai ser um retângulo. Então, a projeção de Mercator e a próxima projeção, que é a de Peters, que nós vamos estudar, são projeções cilíndricas. Olha só, então aqui a Terra, né? Ele como se estivesse fazendo uma volta na Terra com um retângulo. Aí por isso, dessa ideia dele, a projeção dele é uma projeção cilíndrica, retangular. Então algumas coisas estão distorcidas em sua projeção, tá? Então essa aqui é a projeção cilíndrica. É essa aqui na forma de um cilindro, ok? Então vamos para a projeção de Peters. Então ela foi projetada por Arnold Peters, que ele é um alemão, e ela era parecida com a de Mercator, mas tinha como diferença fundamental a representação. Gente, Peters, ele já achatou demais. Ele já fez as proporções, né, entre os meridianos e os paralelos bem reduzidas. E nesse caso aqui, ó, a África, que é esse continente bem aqui, ficou como o centro da projeção, tá? Então ele diz assim, né, que ele criou uma projeção também cilíndrica, que nem a de Mercator, e tangente aos polos, que significa assim, tocando nos polos, né? E ela era parecida com a de Mercator, mas tinha como diferença fundamental a representação. O mais próximo possível da realidade, da proporção de tamanho entre os continentes, sem se preocupar com a equivalência das distâncias. Observe que os paralelos estão separados em uma distância menor, fazendo com que os continentes em latitudes menores fiquem mais finos, ou que haja um achatamento no sentido leste-oeste. Devido a essas mudanças nas posições do meridiano e paralelos, a projeção de Peters apresenta a Europa e a União Soviética bem menores, e a África ocupa o centro da projeção. Tá? Então,
No caso de Peters, a Europa que estava aqui, ela ficou bem pequena. E a África ficou bem maior, ela ficou aqui no centro, tá? Então essa é a diferença da projeção de Mercator e Peters, ok? Vamos estudar outro tipo de projeção. É a projeção cônica, tá? Que é essa forma aqui de cone, ó. Então aqui foi feita a projeção cônica só de uma parte, e essa parte inclusive pegou aqui o nosso continente, né? O continente americano, né, que é a América do Sul, claro. Pegou um pouco do continente africano e um pouco do europeu. Essa aqui é a projeção cônica, ela está bem aí na página 72 de vocês, que ela é frequentemente usada no tráfego aéreo. Então, ela tem forma de cone sobre uma esfera terrestre, com dois paralelos de referência. Essa disposição diminui a distorção natural, derivada da transformação de uma superfície bidimensional em tridimensional. A distorção é mínima ao longo desses dois paralelos. Então, ele pegando uma parte menor, as distorções, né, dos países fica menor, né? Ele consegue ter um pouquinho mais de precisão, mas ainda não é 100%, né? O importante é que vocês consigam identificar o que é uma projeção cilíndrica, que é aquela em forma de cilindro que vira um retângulo, de uma projeção cônica, ela fica parecendo um leque, tá? Bem parecido com o leque. Próximo tipo de projeção. Nós temos a projeção azitumal ou projeção plana. Ela é feita dessa forma, né? Uma parte do globo terrestre, como se a gente fosse tirar uma foto assim, de cima para baixo. Então, ela vem com uma projeção plana de alguma parte, né, do globo terrestre, algum ponto da Terra. Então, diz assim, a projeção azitumal parte de determinado ponto da Terra ou da água e mantém todas as áreas equidistantes do ponto inicial. Ela não preserva as formas dos continentes nem suas dimensões, mas conserva as mesmas distâncias. As deformações são pequenas, próximas ao centro, porém vão aumentando com o gradual do distanciamento deste. Então, nós temos aqui o centro dessa projeção e aí as distorções vão aumentando ao longo que ela vem. Então, essa aqui é a projeção azitumal ou plana, tá? Próxima forma de representação da Terra. Essa forma de representação da Terra é conhecida como globo terrestre. Essa daqui vocês olham, já deve ter visto, deve ter até mesmo na casa de vocês, que é a melhor forma de representação da Terra. Por quê? Porque ela tem uma forma tridimensional, porque ela é uma forma esférica, que nem a Terra, tá? Sendo a mais precisa representação geográfica, tá? Então, aqui um pouco sobre a história. O primeiro globo terrestre, né, que foi chamado de globo terrestre de Nürnberg, foi fabricado entre os anos de 1490 e 1492 pelo cartógrafo alemão Martin Berheim. A maior parte dos globos terrestres modernos inclui também os paralelos e meridianos, de modo que se possa fazer a localização na superfície do planeta. Então, hoje em dia, ele já vem com as linhas, né, com a linha do Equador aqui no centro, ele já vem com o meridiano de Greenwich e os seus próximos meridianos, e assim como os outros paralelos, e fica de uma forma bem mais fácil de você encontrar qualquer país girando o globo terrestre. Então, o globo terrestre é a forma mais precisa de representação da Terra, por ele ser esférico, tá bom? E por fim, vamos chegando ao fim do nosso conteúdo hoje, na página 73, que diz assim: os homens das primeiras civilizações já rabiscavam representações gráficas dos lugares por onde passavam, talvez antes mesmo de começarem a escrever. O mapa mais antigo preservado foi uma placa de argila, que é essa bem da imagem lá no comecinho da página 73, tá? Encontrada nas ruínas da cidade de Gassur, na Babilônia, hoje Nazi, no Iraque.
foi desenhado por volta de 2300 a.C., medindo apenas 7 centímetros. É tão pequeno que ele cabe na palma da mão e mostra o rio Eufrates cercado por montanhas. Não existe registro fotográfico, apenas uma ilustração desse mapa, tá, gente? É possível que os chineses também tenham sido os primeiros a ter mapas, pois há indícios de sua cartografia ter aparecido por volta do século IV a.C. Ela era usada não só para localização, mas também para fins militares. Os egípcios, ao utilizar o conhecimento matemático, também mediam sua terra. Então, nós temos aqui nessa imagem, quanto a do livro de vocês, um exemplo de como eram feitos esses mapas antigos, tá? Eles representavam as casas daquele lugar, que a gente consegue ver até um pouquinho de estrada, a localização onde tinham os ambientes. Olha só que interessante, né? As pessoas precisavam, gente, eles necessitavam ter esses mapas, né? Então, nós vamos aí, eu vou pedir para vocês, vamos realizar as páginas 73 a 75. E eu vou dar uma breve explicação. Então, na 73, vocês vão observar bem aqui a Avenida Atlântica, do Camboriú, Santa Catarina, e o mapa da cidade de Camboriú e Santa Catarina. Vocês vão ver que uma é uma fotografia e a outra é a representação dessa fotografia em forma de mapa. Olha só que interessante. Então, aí vocês vão responder lá na página 74. Que informações você consegue obter observando a fotografia? Então, vocês vão ver lá na foto, vocês vão olhar essa fotinha aqui e vão dizer o que é que vocês estão conseguindo ver aí, né, gente? Eu tô conseguindo ver bastante coisa na fotografia. Eu tô vendo prédios, eu tô vendo várias pessoas aqui na areia e montanhas lá atrás e por aí vai, né? Elementos naturais e elementos culturais aí, né? E lá na letra B diz assim: que informações você consegue obter observando o mapa, tá? Lá no mapa a gente já consegue ver outras coisas interessantes. Vocês também vão escrever o que vocês estão vendo aí nesse mapa da cidade de Camboriú, Santa Catarina. C. Quantos elementos você consegue encontrar na fotografia que estão representados no mapa? Então, vocês vão observar o que tem aqui nessa fotografia, que também tem aqui nesse mapa, e vão escrever aqui na letra C. Aí, lá na segunda, prepare-se bem seus lápis de cores e hidrocores, para vocês responderem a segunda, que diz assim, ó: sabemos que todas as maneiras de representar graficamente nosso planeta sofrem imprecisões, com exceção uma. Nós estudamos um tipo de representação da Terra, que é a representação mais precisa. Vocês vão desenhar eu nem vou dizer porque tá muito fácil. Vocês vão desenhar qual é a melhor forma de representação da Terra, bem aqui nesse espaço da segunda questão. Beleza? E aí, nós vamos deixar a 75 para a gente responder no Zoom, tá? Então, eu encontro vocês até daqui a pouco para a gente responder a página 75 no Zoom. Mas quem quiser ir adiantando, pode continuar. Até a próxima aulinha. Beijos!